Caminhando como por uma estrada real e seguindo a doutrina divinamente inspirada dos nossos santos padres e a tradição da Igreja, definimos com todo cuidado e exatidão que as veneráveis e santas imagens são erigidas da mesma maneira que a figura da preciosa e vivificante cruz. Imagens pintadas em mosaico ou de outro material conveniente nas santas igrejas de Deus, sobre vasos e vestimentas sagradas, e paredes e quadros e casas, e ao lado da nossa Imaculada Nossa Senhora, a Santa Genitora de Deus, dos veneráveis anjos e todos os homens santos. Com efeito, quanto mais são contemplados por meio de tais representações, tanto mais os que os contemplam são incitados a refletir nos seus originais, a suspirar por eles e a tributar às imagens o tributo de uma salvação e reverência de honra, sem tributar verdadeira adoração de acordo com a nossa fé e que é devida somente à natureza divina. Mas, assim como as figuras da venerável e vivificante cruz, ao Santo Evangelho e aos outros monumentos sagrados, assim também a essas imagens devemos conceder a honra, o incenso e o oferecimento de luzes, como piedoso costume que foi na antiguidade, pois as honras tributadas às imagens passam aos seus originais, e aquele que adere uma imagem adora a pessoa nela pintada. O que os irmãos acabaram de ouvir foi a legitimidade da veneração e adoração de imagens de santos no segundo concílio de Nicéia, que foi realizado no ano 787 a.C. Nicéia, para os irmãos terem uma ideia, hoje seria a atual Turquia. E esse tema, meus irmãos, a veneração e adoração de imagens aos santos, esse tema foi legitimado porque os imperadores Leão III e Constantino haviam suprimido o direito das pessoas de venerar e adorar imagens de santos. E o concílio, ele rezava que a igreja deveria adorar as imagens. Como eu acabei de ler, fica bem claro que o propósito deles era levar novamente o povo a venerar e a adorar as imagens. E essa resolução que o concílio tomou, nós percebemos que ela vem na forma não de uma sugestão, mas uma autorização, uma ordem para que as pessoas venerassem e adorassem as imagens de santos. Eu fiz questão de introduzir esta mensagem com a decisão desse concílio, irmãos, porque eu quero mostrar nesta mensagem o que Deus ele fala sobre a veneração e a adoração de imagens. Eu quero deixar bem claro aqui que tudo que eu vou falar é o que está na palavra de Deus. Não é o que eu, pastor André, estou falando, mas é o que o próprio Deus, que revelou na sua palavra, nos ensina sobre este conteúdo, sobre este ensinamento, questão de veneração e adoração de imagens. E uma outra razão também é porque nós vivemos em um país onde se adora e se venera imagens de santos. E talvez as pessoas tenham alguma dúvida: será que isso é certo? Será que isso é correto? É isso que nós devemos fazer? É esse caminho que nós devemos seguir, desses homens e mulheres santos, para que possamos atingir Deus? É esse o caminho que Deus, ele de fato quer que nós venhamos a andar por ele, para termos comunhão com Deus, para termos salvação? É isso que Deus quer? Então eu pensei nessas razões.
Eu pensei nessas razões com o sentido de te levar nessa noite a refletir sobre isso, a pensar sobre isso e avaliar, chegar a uma avaliação, uma conclusão bíblica, se realmente esse é o caminho ou se Deus ele nos apresenta outro caminho na sua palavra. Quando eu estudei teologia em Juazeiro do Norte, ou melhor, em Crato, no Ceará, há pelo menos 3 grandes romarias. A maior delas adora a figura mais preeminente da cidade, que é Padre Cícero Romão Batista. É muito comum você encontrar, na época dessa romaria, final do mês de outubro, início do mês de novembro, muitas pessoas que vêm de várias regiões do Nordeste, do Brasil e até do mundo para chegarem ali e prestarem adoração ou agradecerem a uma bênção que receberam do Padre Cícero. É também comum nós vermos lá pessoas e crianças vestidas a caráter. É comum você andar pelas lojas do comércio de Juazeiro e se deparar com estátuas do Padre Cícero. Então a adoração dessa pessoa é muito forte. E há uma colina, o Horto Sagrado, chamado pelos romeiros, em que ali se estende uma grande estátua do Padre Cícero, e as pessoas sobem até ali, elas passam pela sua bengala, para pegar uma bênção. Elas também têm a oportunidade de visitar a casa que foi transformada em um museu, onde existem várias estátuas de cera, e ali elas podem contemplar alguns momentos importantes da vida do Padre Cícero. Então a adoração ali naquela cidade é muito forte, e é claro que por trás de toda essa adoração também há a questão econômica, nós não podemos deixar de falar nisso, e que movimenta, é claro, a economia daquela cidade. Mas também, irmãos, nós sabemos que aqui na nossa cidade há também devoção a Maria, e o nosso país também possui uma padroeira. Em outubro, se eu estiver errado, os irmãos me corrijam, há também uma grande movimentação de pessoas em direção àquele santuário para prestarem adoração à padroeira do nosso país. Pensando em tudo isso, e também voltando a nossa atenção para a decisão do concílio, segundo concílio de Nicéia, será que a decisão tomada por aquele concílio e que foi abraçada pela Igreja Católica e também pela Igreja Ortodoxa, será que de fato, irmãos, ela pode legitimar esses movimentos, seja no Ceará, seja Aparecida, seja aqui? Será que aquela decisão dá permissão para que as pessoas elas venerem, elas adorem as imagens dos santos e assim possam ter essa comunhão com Deus, se achegar a Deus e também ter a tão sonhada salvação, o perdão dos seus pecados? À luz das Sagradas Escrituras, o que Deus nos diz acerca da veneração e adoração às imagens? Dando sequência à nossa série A Ética dos 10 Mandamentos, nós vamos perceber que Deus, Ele nos dá uma clara instrução acerca desse assunto. Deus, Ele nos mostra em palavras muito claras como nós devemos lidar com este assunto. Mas antes de entrarmos no texto, eu gostaria de brevemente fazer uma recapitulação de tudo aquilo que nós já vimos até aqui. O livro de Êxodo, ele fala da libertação do povo lá do Egito, a sua caminhada, peregrinação no deserto. Eles chegam aos pés do Monte Sinai, no capítulo 19. Deus manifesta toda a sua glória ao seu povo ali no cume do Monte Sinai. Isso pode ser melhor visto quando nós vamos para Hebreus,
no capítulo 12, e ali também Deus ele entrega a sua lei ao seu povo. E a lei que nós temos aqui diante de nós, no capítulo 20 de Êxodo, são princípios divinos que, quando a nossa vida ela orbita em torno desses princípios, primeiramente nós vamos viver em retidão. E essa é a postura que o Deus dos 10 mandamentos ele exige de cada um de nós. O Deus que é o Senhor, o Deus que é o Senhor nosso Deus, o Deus que nos liberta, esse Deus ele exige essa postura de cada um de nós. Que a nossa vida seja vivida à luz desses princípios que ele revelou aqui em Êxodo capítulo 20. Agora, quando o homem desconsidera esses princípios, quando ele não vive esses princípios, isso leva a uma série de problemas. E isso pode até acontecer conosco também. Nós perdemos a noção do que é santidade, porque estes princípios revelam quem Deus é. Deus ele é santo, ele é 3 vezes santo. E assim como ele é santo, ele também quer essa santidade na nossa vida. Então, se nós desconsideramos esses mandamentos, nós perdemos a noção do que é santidade. E se nós perdemos a noção do que é santidade, nós também perdemos a noção do que é pecado. Se eu não procuro me separar do pecado, porque ser santo significa isso, então, para mim não vai fazer diferença nenhuma o que é o pecado, ou praticar ou não praticar o pecado. Ora, se eu não sou santo, se eu perco a noção do que é pecado, então eu também vou entender que não é necessário um Salvador. Não é necessário eu crer em um Salvador que morreu pelos meus pecados. Além disso, eu perco o zelo evangelístico. Para que eu vou evangelizar se eu não tenho interesse em santidade? Se eu não sei o que é pecado, isso para mim não faz diferença, eu não preciso de um Salvador, por que eu vou evangelizar? E para terminar, perde-se a beleza, a importância da vida. Quando isso acontece, irmãos, é preciso se voltar para a lei. Não pensem que o povo de Deus, quando estava ali no Egito, eles estavam bem. Eles estavam bem com Deus. Eles podiam até ter o temor de Deus, saber que Deus não havia lhes esquecido, porque eles clamavam por essa libertação. Mas eles viviam em uma situação muito delicada, muito difícil. Eles precisavam se voltar para esse Deus, e a maneira como eles poderiam fazer isso era Deus revelando a sua lei para o seu povo. E quando nós nos voltamos para essa lei, nós vamos perceber que ela traz inúmeros benefícios, que ela tem inúmeras qualidades. O Salmo 19 nos diz que essa lei ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela restaura a alma, ela nos dá sabedoria, ela alegra o coração, ela também ilumina os olhos. Vejam quantos benefícios nós podemos usar a partir da palavra de Deus. Isso só nos revela que essa palavra é suficiente, porque ela vem de um Deus suficiente. Aliás, ele diz no verso 2 de Êxodo 20, eu sou. E isso já explica tudo o que é Deus. Irmãos, nesses 10 princípios, Deus sintetizou soberanamente tudo o que Ele deseja de nós, tudo o que Ele deseja de cada um de nós para vivermos tanto bem com Ele, como também uns para com os outros. Os primeiros 4 princípios ou mandamentos,
eles nos mostram como podemos regular a nossa relação com Deus. Como deve ser a nossa comunhão com o Senhor. Como deve ser o nosso relacionamento com esse Deus. E os 6 últimos mandamentos, eles nos mostram como deve ser a nossa relação de uns para com os outros. E em se tratando da relação com Deus, o segundo mandamento, ele vai tratar da questão que nós levantamos há pouco. Será que é legítimo venerar e adorar imagens de santos? Vamos ler Êxodo 20, de 1 a 6. Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 6. Êxodo 20, de 1 a 6 diz: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Então, assim como o primeiro mandamento, este também nos traz uma proibição. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E nós vimos que esses deuses, eles podem assumir diversas formas. E eles podem até estar dentro do teu coração. Mas aqui Deus, ele materializa a questão da adoração a deuses, a imagens. Mas é muito claro aqui quando ele diz: não farás para ti imagem de escultura. O que é uma imagem de escultura? Uma imagem de escultura é uma obra de arte. Essa obra de arte, ela pode ser uma tela pintada no quadro, ela pode ser de madeira, ela pode ser de vidro, de gesso, de ouro, de prata, ela pode ser de pedra. No Brasil nós temos belas obras de arte. Se você um dia tiver a oportunidade de conhecer São Francisco de Assis em Ouro Preto, Minas Gerais, lá você vai encontrar as obras de Aleijadinho, que foi um escultor da época do Brasil colonial. Ele trabalhava mais o estilo barroco, e ali você vai ver as obras que este homem, ele esculpiu. Ele era leproso, não tinha todos os dedos da mão, alguns se perderam, e ele então amarrava as suas ferramentas nos seus pulsos, e ele conseguiu esculpir belíssimas obras de arte. Há também outras obras de arte, como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, as obras de Michelangelo. Existem muitos artistas que produziram obras de arte que são magníficas. Mas em se tratando da proibição dada por Deus aqui no segundo mandamento, nós temos também que ressaltar o seguinte, irmãos: não devemos aqui entender que Deus, ele proíbe o cristão de apreciar as obras de arte, de colecioná-las, ou até trabalhar com elas, como escultor, pintor, por exemplo, salvo as devidas proporções. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você é um escultor e alguém chega com você é um escultor crente, cristão, e alguém chega com você: eu quero que você faça essa imagem aqui, você vai fazer?
O que você vai decidir naquele momento? O meu bolso que vai falar mais alto ou a minha fidelidade a Deus? Tem uma obra de arte e você sabe que ali naquele museu vão expor mulheres seminuas, vão expor um homem nu para que as crianças possam ver, apalpar. Você, como um cristão, apreciador de obras de arte, vai entender que aquilo é uma obra de arte? Vai participar de um lugar como aquele? É claro que não. Por isso eu disse, salvo devidas proporções. Então, meus irmãos, nós temos que ter esse critério, esse cuidado. Mas a proibição que o Senhor Jesus ele nos traz aqui é no sentido de adoração. O versículo 5 diz, não as adorarás. Deus ele está sendo muito claro aqui em proibir que aquela obra de arte, feita ou não por mim, ela seja venerada ou adorada como se fosse Deus. E essa obra de arte, seja ela qual for, ela não deve assumir a representação da criação de Deus. O verso 4 diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Não deve assumir a forma do sol, da lua, das estrelas, dos anjos. Deus também mostra aqui de maneira bem clara que ela não deve assumir a forma de nada que existe na terra, nem aí embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Os animais também não devem ser adorados. Então, aquelas pessoas que são animistas, elas estão infringindo o mandamento de Deus. E, meus irmãos, a proibição que o Senhor nos traz aqui, ela era bastante oportuna, porque Israel acabara de sair do meio de um povo extremamente idólatra. Quando nós lemos, por exemplo, o que Deus fez com o Egito, enviando aquelas 10 pragas, cada uma daquelas pragas ali era a humilhação de um Deus dos egípcios. Deus mostrando que só Ele era Deus, que nenhum daqueles deuses que eles adoravam eram dignos de adoração. Deus estava quebrando, humilhando, massacrando os egípcios, mostrando que os deuses que eles serviam não eram deuses. E Israel vivia ali no meio desse povo. E era muito oportuno que uma vez que eles saíssem do Egito, e eles não estavam saindo só, porque a Bíblia diz que veio um misto de pessoas junto com eles, não era só o povo de Deus. Havia pessoas ali que eu creio se aproveitaram da oportunidade e vamos nessa barca, né? Vamos sair juntos aqui. E agora que nós nos livramos dessa escravidão, então muitos ali não temiam a Deus. Muitos ainda estavam, mesmo no deserto, mas com o coração no Egito, porque em salvos momentos daquela caminhada, o que acontece? Lá no Egito nós tínhamos água, lá no Egito nós tínhamos fartura, lá no Egito não nos faltava nada. O coração deles ainda estava lá. E a Bíblia também refere-se a esse povo, inclusive o próprio povo de Deus, como um povo de dura cerviz. Então era apropriada, oportuna, instrutiva essa proibição de Deus, irmãos. Sem dizer que quando eles entrassem na terra prometida, ali também não seria muito diferente. Ali eles teriam que conquistar aquela terra, destruir aqueles povos, e aqueles povos também eram povos idólatras. Povos que, assim como o Egito, adoravam animais, adoravam o rio Nilo, ofereciam seus filhos em sacrifício,
tinham os seus deuses a quem eles tributavam e agradeciam pela fertilidade da terra. Era um povo extremamente idólatra. Então eles precisavam dessa proibição, eles precisavam desse mandamento. Eles precisavam ter isso de maneira bem clara. Não farás para ti imagem de escultura. Mas, irmãos, a falta de compreensão desse mandamento muitas vezes gera problemas. Na Reforma Protestante, em 1517, insurgiu um movimento, quando eles descobriram este mandamento, chamado iconoclastia, que significa literalmente destruidor de imagens. Os iconoclastas, eles se opuseram a toda e qualquer arte religiosa na Idade Média. Eles entravam nas igrejas, destruíam os vitrais que tinham aquelas imagens ali estampadas. Eles destruíam altares, eles destruíam as imagens que existiam ali. Foi algo feito ao extremo. Isso nos faz lembrar a atitude de um bispo da Igreja Universal alguns anos atrás. Mais antigos devem lembrar que esse homem se utilizou de veículo de comunicação e ali ele colocou uma imagem da padroeira do Brasil ao seu lado. Começou a dizer que aquela imagem não andava, não ouvia, não falava, começou a chutar aquela imagem. Aquilo ali foi uma atitude, eu acho que se eu disser deselegante, estarei sendo até bondoso com ele. Mas foi uma agressão à fé das pessoas. Mesmo que uma fé, não a fé que nós conhecemos, mas foi uma agressão à fé daquelas pessoas. Foi um desrespeito à fé das pessoas. Amados, o que Deus está proibindo através desse mandamento é uma atitude religiosa para com as obras de arte. O que nós devemos aqui entender é isso. Que nós não devemos colocar o nosso coração, a nossa vida, nestas coisas. E por que Deus proíbe essa atitude? Olhando para o povo de Israel, quais foram os benefícios que isso trouxe ao povo de Israel? Mas vamos pensar primeiramente aqui, nesse texto. Nós temos aqui 4 razões por que Deus ele proíbe essa atitude. Primeiro, ele vai dizer que eu sou Deus, versículo 5, não adorarás nem lhe darás cultos, porque eu sou Deus, não há outro Deus. Ainda nesse versículo ele vai dizer, eu sou o teu Deus. Deus é o único Deus de Israel, não existe outro. Deuteronômio capítulo 6, isso fica bem claro. Ele também apresenta outra razão aqui. Eu sou Deus zeloso. O que significa isso, irmãos? Quer dizer que Deus, ele é o mais alto valor que existe. Não há outro Deus além de Deus. E se só existe Deus, como de fato só existe Deus, então só Ele é digno, é merecedor de toda a glória. Deus, ele é, digamos assim, ciumento com a sua glória. Ele não reparte a sua glória com ninguém. Ele é um Deus zeloso, ele é fogo consumidor. Ele não quer que ninguém reparta a adoração da qual só ele é digno de receber. Mas há também uma quarta razão. Ele vai nos dizer aqui no versículo 5, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem.
lembre-se que os mandamentos foram dados num contexto de aliança. Se eu obedecer, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser abençoado. Se eu desobedecer, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser castigado. Esqueça essa ideia de maldição hereditária, que isso nem existe. Isso é uma heresia. Isso não existe. O que acontece é que Deus, Ele é um Deus zeloso, é um Deus que não tolera o pecado, um Deus santo, um Deus justo, um Deus que pune todo aquele que desobedece os seus mandamentos. E notem aqui, irmãos, que estas pessoas que Deus visita são os idólatras, é claro. São os que adoram a Deus da maneira contrária que Ele determinou na sua palavra. E o texto também nos diz que Deus ele fica tão irado. Deus fica tão irado, irmãos. Mas na verdade Deus ele não quer fazer isso. Deus ele não quer punir. Deus ele não quer castigar. Olha o versículo 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja aqui que tudo bem que alguém desobedece o mandamento, Deus vai punir. Ele vai visitar até a 3ª geração. Mas notem que as misericórdias de Deus, elas são muito maiores. Deus tem mais prazer em perdoar, em restaurar, em ver alguém se reconciliar com Ele, do que castigar, do que punir, do que ter que pesar a sua mão contra essas pessoas. Deus ele é justo. Deus ele é amor. Mas mesmo sendo justo e amoroso, ele não pode tolerar o pecado. Este segundo mandamento, irmãos, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. De modo mais específico, a adoração que nós prestamos a Deus. Nos dias de grandes procissões, seja nesta cidade, seja em Juazeiro do Norte, em Aparecida, ou em qualquer outro lugar do mundo, a glória de Deus é roubada. A glória de Deus é ofendida. E Deus, irmãos, Ele se entristece por tudo isso. É assim que Deus se sente quando acontecem estas manifestações. Qual é a solução para tudo isso? É arrependimento. É preciso arrependimento. É preciso mudança de pensamento, mudança de vida. Agostinho disse o seguinte: é errado adorar imagens como estabelecer representações divinas. Na sua obra Cidade de Deus, ele diz ainda assim: aqueles que primeiro introduziram imagens na igreja não só tiraram o temor de Deus, como trouxeram o erro à própria igreja. E Calvino, sobre imagens, também falou: por serem mudos e não terem condições de ensinarem o povo, entregaram o povo aos ídolos. Irmãos, em que as imagens podem contribuir em relação a Deus? O que aconteceu com o povo
no capítulo 32 de Êxodo. Moisés está lá, no cume do monte. O povo aqui embaixo, impaciente. Moisés desertou, nos abandonou. Moisés nos largou para nós morrermos aqui nesse deserto. E eles fizeram a cabeça de Arão, construíram ali um bezerro de ouro, começaram a adorar aquele bezerro e chegaram a dizer: esse é o nosso Deus, o Deus que nos tirou do Egito. Isso teve repercussões até mais adiante, quando Jesus, por exemplo, tem aquela conversa com a mulher samaritana, e ela pergunta ao Senhor Jesus: que monte nós devemos adorar? Nesse ou nesse aqui? Porque havia adoração ao bezerro de ouro, e havia um outro monte que se adorava a Deus. Quando Deus levanta a serpente no deserto, mais adiante, na época do rei Josias, o povo ainda adorava aquela imagem. E qual foi o resultado de todos esses exemplos, irmãos? Em que essas imagens elas podem contribuir em relação a Deus? Em nada. Porque quando o povo desobedece a Deus, em Êxodo 32, o que acontece? Mais de 3.000 pessoas são mortas. O que acontece com o povo que está adorando aquela imagem ali na época do rei Josias? O povo está longe de Deus. O que acontece com a mulher samaritana? Dúvida, confusão. Quem eu devo adorar? Aonde eu devo adorar? O que isso pode contribuir na relação com Deus? Isso que eu acabei de falar, que na verdade é nada. É ilusão. É afastamento de Deus. É dúvida. E ainda tem algo. Atribuir uma graça a imagens. Isso, além de afastar as pessoas de Deus, ainda vai trazer mais juízo sobre essas pessoas. Porque não é aquela representação que fez isso. É Deus. Deus fez todos aqueles sinais para Faraó. Mas o que a Bíblia diz? Que o coração de Faraó se endurecia, não é? Se endurecia. Mesmo quando ele manda o povo ir embora, ele cai em si e ele vai atrás do povo. O que acontece com eles? Morrem. Afastamento de Deus e mais juízo sobre essas pessoas que não querem enxergar um Deus soberano, um Deus que está acima de tudo e de todos. E ainda tem também um problema muito mais grave. Quando se adora um ídolo, o apóstolo Paulo vai dizer: por trás de cada ídolo existe um demônio. Em que isso pode contribuir na relação com Deus? Afastamento de Deus, dúvida, coração endurecido, falsa adoração, juízo, morte. Mas o que então pode contribuir para a nossa relação com Deus? O único que pode fazer essa contribuição é o mediador, o Senhor Jesus Cristo. Não há outro. Em Atos, no capítulo 4, versículo 12, eu faço questão de ler essa passagem com os irmãos. Atos, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus nos diz ali: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E ainda, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é Ele? Cristo Jesus, homem. Quem é o único que pode contribuir na nossa relação com Deus? Cristo. Não é Cristo e mais esse ou aquele. É somente Cristo. Não existem atalhos para Deus. Não existem caminhos para se chegar a Deus. Só existe um único caminho. E esse caminho é Cristo. E é somente Ele, meus irmãos, que pode conduzir o homem à glória de Deus. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, Gálatas 3, 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Hebreus 10 e 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E ainda Romanos capítulo 5, versos 10 e 11. Romanos 5, 10 e 11 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Só em Jesus Cristo é que o homem pode alcançar Deus. Só através de Jesus Cristo é que o homem pode atingir a glória de Deus. Não há outro meio. Qualquer outra forma de adoração, fora a que nós encontramos na Bíblia, não atinge a glória de Deus. Erra o alvo, porque todas são pecado. Mas Cristo é a verdade. A verdade que salva, a verdade que liberta, a verdade que esclarece a nossa mente, o nosso coração. A única verdade capaz de nos conduzir à glória de Deus. Então viva para adorar a Deus. Você foi criado para isso, para adorar a Deus, mas adorá-lo da maneira certa. E a única maneira para você adorar a Deus é através de Jesus Cristo. Foi Ele que morreu pelos seus pecados, quem ressuscitou, quem está à direita de Deus intercedendo por você e que vai vir novamente para te levar. Somente por Ele nós podemos adorar a Deus verdadeiramente. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a estarmos sempre pensando na nossa adoração, no padrão da nossa adoração a esse Deus. Em ver se não há em nossos corações, ou diante de nós, alguma imagem que bloqueia
o nosso acesso à glória de Deus. Se houver, há tempo de se arrepender, há tempo de crer, tempo de confiar apenas em Jesus, para que você atinja a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.